Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papos Podcast, este que é o nosso e o vosso podcast que traz sempre os papos mais fixes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel Matias. Do meu lado, infelizmente, não temos hoje a presença da Luzira. Entretanto, nós temos um convidado que é bastante interessante. É um dos jovens da nossa geração que eu considero como sendo um dos pioneiros daquilo que é a criação do conteúdo audiovisual e digital num todo, aqui na nossa banda, aqui em Angola. E sem mais delongas, eu vou pedir uma grande salva de palmas a Ellison Bartolomeu. E seja bem-vindo aqui ao estúdio do Papos. Obrigado. Yeah. Obrigado Então, pelo convite. feliz ano novo. Igualmente. Como é que entraste? Entrei bem, graças a Deus, nas calmas, né, com os dois pés. E vamos ver o que é que o ano tem para nós. Tem muita coisa interessante por vir, não é? 100%. Tá fixe. Ellison, antes de nós começarmos com a conversa de facto, precisamos primeiro de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, pois sem eles não estaríamos aqui, como é óbvio. E começo por falar da DigiCenter, que é uma solução para carregamentos digitais e pagamentos online. A DigiCenter é a solução número 1 para quem vê o Papos, para quem apoia o Papos e, como a Luzira faz sempre questão de dizer, it's not a scam, 100% credível. A próxima temos a KB Agency, que é a cara do Papos, é a criadora da nossa identidade visual, especialista em comunicação, marketing, publicidade e comunica de maneira criativa, tal como o nosso convidado de hoje, né? Barber Peps. Estão aqui duas pessoas à mesa que não são muito fãs de barbeiros, mas podemos fazer sempre a barba. Estamos de tranças, mas... para quem está em Lisboa, não hesite. É a primeira solução que vocês podem arranjar. A segunda também é o Barber Pepsi e a terceira, idem. Mas mesmo para quem tem tranças, dá sempre para afinar aqui. O pezinho, como dizem os brasileiros, laminagem para nós. Coquilixes, hoje não temos a presença do Coquilixes, mas como vocês sabem, número 1 da banda, os melhores hambúrgueres são feitos por eles e eu não preciso de falar muita coisa. DigiStudio, que é a nossa casa, é o nosso espaço de comunicação, estratégia e produção audiovisual. Os trabalhos estão aí, vocês conseguem ver nas nossas plataformas. E é isso. Quem quiser contactar a DigiStudio para eventos, podcasts e por aí vai, não hesite porque é excelente. Por último, mas não menos importante, vale ressaltar também que estamos com a Accento, a número 1 em aromas, desde ambientes para carros, sachês e por aí vai. Agora, sem mais delongas, podemos voltar à nossa conversa, Ellison. Eu sei que tu és uma pessoa muito criativa e teve um ponto que eu vi na descrição, acho que do teu site, que falavas do pequeno almoço. Qual é a importância do pequeno almoço na tua vida? E vais entender porque que eu te faço essa pergunta. É essencial, mano. Eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo e não consigo começar o dia sem pôr nada na boca. Há aqueles dias que tens mais pressa, né? E tens que sair rápido, mas nem que for uma banana, uma fruta, tem que entrar sempre alguma coisa no organismo. E eu sou mesmo fanático. Um dos meus sonhos é abrir um brunch. Um café, então é mesmo uma cena minha. Acordar cedo, pequeno almoço, ovinho, pão, chá, é essencial. Top. Então, isso serve de gancho para a pergunta que nunca falta nos meus episódios, ou quando eu estou aqui à mesa com um convidado. Gostaria de saber quem é o Ellison na fila do pão. Na fila do pão? Essa pergunta é interessante. O que é o pão? O que é o pão? O que é a padaria, nesse caso? Diz-me lá o que é a padaria para eu poder te explicar onde é que eu estou. Na fila do pão. A padaria é o local, é a vida. Estamos a falar nessa perspectiva, né, do que é a padaria. Bem, eu quando faço essa pergunta sobre quem é o fulano na fila do pão, deveria ser feita de uma outra maneira. Quem é o Ellison na fila do ATM? O que eu quero saber aqui? Quero saber quem é o Ellison nos momentos mais normais da vida, se assim posso dizer. Quem é o Ellison por detrás das câmeras? Quem é o Ellison quando ninguém está a filmar? Ok. Ou quando ele fora da minha vida profissional. Exatamente. É uma boa pergunta. Eu, por acaso, já pensei nisso várias vezes e gosto de me introduzir dessa forma. Né? Fora das câmeras, eu sou uma pessoa, como já disse, gosto de acordar cedo. Eu acho que é a hora secreta. Estás a ver? Uma hora que não tens muitas distrações, é uma hora que consegues começar o dia nas calmas, planejar as tuas coisas. Sou uma pessoa... gosta de rir,
acho que a minha gargalhada, se for para rir, eu não consigo esconder. Dizem que é o melhor remédio, né? Eu sou uma pessoa que dá muitas gargalhadas. Há muita gente que até pensa que eu sou uma pessoa muito séria, muito com cara trancada. Mas não, eu sou uma pessoa que às vezes até ri demais e depois exausta-se, né? Então, o momento que eu não estou a rir é porque eu estou exausto. Sou uma pessoa também muito de amigos. Aprecio muito os meus amigos, a minha família, porque são pessoas que o meu pai sempre disse: o teu meio faz-te quem tu és, né? Torna-te a pessoa que tu és hoje. Então valorizo muito a minha família, os meus amigos, porque acredito que todo o sucesso que eu tenho hoje e todos os defeitos também, de certa forma, são por causa dessas pessoas, né? Do meu meio. Então sou uma pessoa muito de... para tirar o dia, tirar assim, para pegar, vamos X, Y, Z. E por ter vários meios também, né? Por ter vivido fora e por viver fora também ainda. Tenho aquela cena de, quando tenho a mesma oportunidade, deixo o telefone de lado, convivo com os meus amigos. Sou uma pessoa que também, apesar de ser muito social, gosto de estar no meu canto, né? As pessoas os meus amigos até hoje reclamam sempre que eu nunca atendo, que eu nunca respondo, que eu demoro muito. Mas é mesmo por isso, porque às vezes eu sinto que o telefone, por ser uma ferramenta de trabalho e de comunicação com os teus mais próximos, né? Às vezes sinto que e depois também é a minha ferramenta de trabalho, né? Onde eu vou buscar inspiração e etc. Então às vezes é algo que de certa forma é muita informação para o meu cérebro, então às vezes eu preciso me distanciar para poder criar aquele reset cerebral. Mas do Ellison, né? Já dissemos, é uma pessoa de pequenos almoços, gosto muito de música. Também agora comecei a tocar em alguns eventos, just for fun. Eu acho que música também é uma grande parte do que eu faço, que é cinema. Entretanto, é isso. Acho que durante a conversa vamos descobrir um pouquinho mais do que é que eu sou por trás. Claro, certamente. Existe também uma outra pergunta que normalmente é a Luzira que faz. E é uma pergunta que eu gosto muito, e é a seguinte. O que é que o Ellison, enquanto criança, gostaria de ser? E se tu olhas hoje em dia para aquilo que tu eras anteriormente, será que achas que tens realizado aquilo que tu perspectivavas na altura, na tua infância? Ela não faz dessa forma, faz melhor do que eu, mas como a pergunta não é minha... Espero que a pergunta ou que a resposta chegue a ela também de forma tranquila. Então, eu quando era criança, eu quis ser muita coisa. Eu já quis ser polícia, já quis ser estilista, já quis ser muita coisa. Mas a coisa que mais durou nos meus desejos de criança foi ser inventor. Eu por acaso gostava muito de ciência. Eu gostava muito de ciência, estás a ver? E quando era criança sempre tive um sonho de criar algo que... até hoje, não sei se já existe ou não, mas eu, por carregar muitos livros na altura, eu sempre tive o sonho de criar uma pasta que tu não sentes o peso. Pode ter muito peso na pasta, mas tu não sentes o peso. Isso é um pensamento de criança. Porque eu sofria mesmo, porque os livros daqui são grandes, né? Tens os livros. Depois eu comprava, eu tinha colegas que tinham era meio com dossiê, né? E tinham várias disciplinas, mas eu comprava cada caderno para uma disciplina. Os meus cadernos tinham muitas folhas. E aí eu tinha sempre esse requisito. Eu era muito, como é que se diz? Muito rigoroso quando era criança. Mesmo material tinha que ser de uma marca específica. As lapiseiras. Eu não escrevia com lápis, escrevia com porta-minas. Ei, caralho. Eu era bem... Você era um sommelier de material. Então, eu como carregava muito material, a minha pasta pesava muito. E eu sentia. Eu ia a pé para a escola, porque eu vivia com a minha avó. Mas a escola era perto. E eu carregava muito peso, então eu como criança, como é que deviam criar um dia uma pasta que tu pões e não sentes o peso? Acho que voltar a andar com uma pasta de rodas. Também, mas naquela altura já estava já te sentes muito puto para carregar a pasta. Então sempre foi um sonho, e acho que é daí que também surgiu aquela cena. Eu pensava sempre, ok, eu tenho esse problema, mas não existe a solução, então gostaria de criar uma cena assim. Pronto, nunca criei, mas sempre ficou na minha cabeça, e acho que essa cena da invenção, até hoje, né? Carreguei dentro de mim e pronto, acho que eu invento visuais, né? Acho que eu invento histórias através fixe. E será que são esses os livros que te deram essa ideia para partir agora para a questão do audiovisual? Como é que começou essa tua aventura por esse caminho? Eu entrei muito sem querer, né? O meu pai, acho que muita gente deve saber, é jornalista. Certo.
Entretanto, eu entrei muito sem querer já o ver na televisão e ele envolvia muito em publicidades. Por exemplo, eu quando era criança fui ator, né, em certas publicidades, mesmo na escola eu estava no teatro. Então, assim, e teatro era uma atividade extracurricular, né? Então entrei assim, muito sem querer, e depois eu cresci sozinho, né? Fui filho único entre os meus pais até os meus 10 anos. Então, nessa altura, eu, pronto, vivia muito distante dos meus colegas. Então, às vezes eu ia brincar à casa deles, mas não era com tanta frequência, então ficava muito sozinho. E naquela altura a internet estava a surgir e o meu pai tinha aí uns computadores, umas câmaras e eu me interessava por aquilo. Então pegava, quando ele ia para o trabalho, entrava no quarto dele, pum, tirava a câmara, experimentava. Ia experimentando, não sei o quê. E depois, com o tempo, como estava a surgir o YouTube estava a chegar a Angola, etc. Eu me envolvi um pouquinho com design, depois fartei-me de design, fui para fotografia, porque eu pensava sempre, eu pensava que eu já sabia tudo. Certo. Eu entrava no design, fazia umas cenas, pensava, não, eu já sei tudo. Qual é a coisa, o que é mais difícil que design? Então depois entrei um pouquinho na manipulação de fotografias, né? E depois também me fartei e encontrei, né, vídeos. Certo. Né? Parei com vídeos, naquela altura mágica, vídeos, tinha assim para mim uma conexão muito forte, que eu gostava de mágica também. Entretanto, eu comecei a fazer magia com vídeos, tipo, a certos cortes aquelas transições e não sei o que. Tipo, isso é muito fixe. E para mim era mais difícil do que manipular fotografias, porque era vídeo, é uma cena, tens que pôr cor, tens que pôr som, não sei o que. Depois eu acho que a cena mais irritante que eu também já passei por isso tudo, e a coisa mais irritante na edição de vídeos era trabalhar com frames, frame era uma coisa, eu nunca tive paciência para esse tipo de coisas. Então, eu por acaso falaste agora do design, eu trabalho com design também, não é? Mas a minha vida mesmo com os vídeos foi muito breve, por conta disso. Esse aspecto nunca me... Achavas muito complicado? Não achava complicado. Mas não te chegou ao coração? Não te prendeu? Não prendeu o suficiente? Acho que sim. Acho que é um pouco por aí. E foi mais ou menos assim que eu fui caminhando, né, até YouTube e depois estudei cinema também, por conta dessa minha jornada no YouTube. E hoje estou onde estou, né, como realizador. Tu és formado mesmo em cinema? Sou formado em cinema, os nossos velhos são boa moda antiga. E essa é uma via um pouco... fora do normal. Contra-intuitiva. Os velhos normalmente não aceitam de maneira muito leviana, vamos assim dizer, que os filhos se tornem, por exemplo, jogadores de futebol, cineastas, designers gráficos e por aí vai. Teu pai, como é óbvio, para quem não conhece, o pai do Ellison, posso citar, não tem problema. O Ellison é filho de Ernesto Bartolomeu, dispensa apresentações. Se calhar por esse aspecto, ele conseguiu olhar de uma maneira mais leve o caminho que tu querias ingrar ou nem por isso? 100%. Acho que desde o início... Meu pai foi alguém que nunca duvidou muito e, como disseste, né, por estar numa área muito similar em comunicação, sim, ele meio que entendeu, né? E foi bom, e eu até digo até hoje que o YouTube foi uma bênção para mim, porque foi na altura em que os meus pais ouviam de pessoas de fora, né, sobre o meu trabalho. Viu o filho do teu filho, não sei o quê. Então foi meio que uma aceitação e eles entenderam, se as pessoas de fora já dão essa validação, né, o trabalho dele, então cinema tem a ver com o que ele está a fazer, né, como hobby. Então fez sentido. Para minha mãe fez menos sentido, né, porque eu gostava muito de informática e matemática, então ela disse, por que não investes nessa área, né, tu gostas disso, é mais seguro, vê bem, eu disse, não me vejo a fazer mais nada, né, eu posso até gostar, mas eu para assim, carreira e longos anos, não me vejo a fazer mais nada a não ser criar visuais, né, e contar histórias. Então, pronto, lá tive a conversa e consegui uma bolsa para estudar no Reino Unido. Sabes o que é engraçado? É que às vezes os nossos pais e as pessoas mais próximas a nós, por vezes, não de maneira propositada, às vezes de maneira inconsciente, acabam por não ignorar, mas pôr em causa ou duvidar um pouco daquilo que são as nossas capacidades, até alguém um pouco distante mostrar que aprecia aquilo que é o teu trabalho e dizer, não, esse gajo, já viste o que teu filho fez?
Isso acontece muitas vezes. E se calhar isso acaba por ajudar muito positivamente. 100%. Tu achas que, por mais que as pessoas do nosso lado, por mais que elas queiram nos aconselhar, se nós acreditamos que devemos fazer ou tomar devemos fazer uma determinada escolha para a nossa vida, devemos acreditar em nós mesmos e depois mostrar a essas pessoas que o nosso valor estava lá? 100%. Eu acho que quando tu fazes algo é porque tu acreditas, né? Acreditas em ti, especialmente quando é algo muito fora daquilo que é o ocasional, porque no mundo inteiro acho que essa indústria e muitas outras, né, são mesmo olhadas dessa forma. Isso não acontece só em Angola, que é o que muita gente pensa. E acontece em muitas outras partes do mundo, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Eu já falei com colegas que receberam a mesma reação da família, né? Por que não faz isso? Né? Porque de facto é um risco, não é uma indústria fácil. E claro que quem te ama quer te ver a seguir um caminho que eles conseguem mais ou menos prever. Como muita gente se dá bem nisso, né? Que eles conhecem, como muita gente se dá bem nisso, então é mais fácil eu prever que essa pessoa vai se dar bem nisso, que eu sei que muita gente dá-se bem, do que ver ela ir a um caminho onde um ou outro, né? Ou se, vamos assim dizer, 1 em 100 dá-se bem. Então também é um pouco normal, né? As pessoas, e nós seres humanos somos assim, nós vamos arriscar numa cena que nós conseguimos prever, ok, vai dar certo. Certo. Né? E os sonhos às vezes são o contrário. São cenas que tu podes até acreditar e tornar, em inglês diz delusional, né? Podes até entrar num espaço cerebral em que, aquilo pode até ser uma mentira. Eu quero e consigo. Eu quero e consigo. E vais fazer de tudo, né, dentro das tuas possibilidades, ou até fora, para atingir aquele caminho. Né? E é por isso que chamam sonhos. Sonhos às vezes são cenas difíceis na tua cabeça, onde muita gente dá a alcançar. E pronto. Quando é que tu deixaste de olhar para aquilo como hobby e levaste aquilo mesmo, começaste a olhar de um ponto de vista mais profissional? Acho que foi 1 ano depois da universidade. E mesmo na universidade eu já me via, e eu tive um problema muito grande com posicionamento, porque eu era youtuber e eu já queria realizar. Só que... E qual era o problema no meio disso? O problema é que muita gente me olhava como youtuber, percebes? E um realizador, de facto, é uma pessoa que vai gerir uma produção. Vai gerir pessoas, vai gerir um diretor de fotografia, um editor, o pessoal do som. E as pessoas não me viam dessa forma, estás a ver? Mas eu já me via dessa forma. Então eu pensei, algo está errado. Né? Os meus amigos não conseguem... Porque às vezes via, né, os meus amigos a receberem perguntas. Mas o Ellison faz o quê? Ele é youtuber. Outros dizem, eu não sei. Então eu ficava assim, como é que amigos meus próximos, com quem eu falo sobre o meu trabalho, não conseguem definir o que é que eu sou, estás a ver, profissionalmente. Então eu disse, acho que o problema é meu, né? Se eles não conseguem entender, então o problema é meu. Então, daí é por isso que muita gente até os perguntam por que eu parei com o YouTube, e foi mais por causa disso. Porque senão, se eu fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, podia criar ainda mais confusão, né? E eu, como queria impulsionar essa imagem de realizador, então disse, deixa-me dar uma pausa no YouTube e focar na realização. E muita gente até já me sugeriu, faz aí um BTS dos teus projetos, etc. Que é o que eu quero fazer, porque aí já me ajuda um pouco a me posicionar, mesmo dentro do YouTube, a me posicionar como realizador. E hoje em dia também há muito essa batalha de realizadores que depois começam a criar muito conteúdo e a ensinar muito, e depois marcas ou mesmo clientes não conseguem perceber se tu és criador de conteúdo ou realizador. Então há sempre essa batalha que depois é um espaço que eu não quero entrar, estás a ver? Porque acontece muito, e já vi muita gente que depois, quando cria muito conteúdo, não consegue atingir marcas muito grandes, ou se atinge pelo conteúdo que eles fazem fora da realização. Estás a ver? Como pessoa, é tipo um branding pessoal e não um branding ou eles não são contratados pelo trabalho que eles fazem, mas pela pessoa ou pelo tipo de conteúdo que eles criam fora do trabalho profissional. E isso, se calhar, traz um problema, porque
aquilo que tu queres transmitir enquanto criador de conteúdo nem sempre se espelha naquilo que é o teu trabalho. Exatamente. E muitas pessoas, ao invés de olharem para o teu portfólio e saber de que forma podem trabalhar contigo, vão confundir com aquilo que é o Ellison, criador de conteúdo, e ter um trabalho totalmente diferente daquilo que tu queres fazer. Yeah. Exato. Foi mais isso que estava a acontecer e é normal, nós estamos num país onde até muita gente nem sabe o que é um realizador, percebes? Então por isso é que eu tomei essa decisão meio drástica de parar com o YouTube, que foi algo que eu fiz durante muitos anos. Se tu me perguntares o que é um realizador, eu acho que não seria capaz de te responder. Acho que tu, melhor do que ninguém, podes aproveitar agora. E eu posso dizer, realizador... E a diferença com outras coisas, nós podemos confundir com o diretor de imagem e por aí vai. Então, existem muitos termos, né? E depois nós temos o Brasil, e eles também vêm com seus próprios termos, completamente normal. Até muitos dos termos que eles criaram, os portugueses e Palopes usam, né? Entretanto, um realizador é tipo a cabeça de um projeto. É a pessoa que vem com a visão e diz, olha, eu uso muito essa comparação, né? Ou esse exemplo. Eu chego aqui e digo, eu quero criar uma publicidade para Papos Podcast, né? Okay. Estamos aqui, do nada a mesa começa a levantar e nós vamos para o espaço e passa uma série de convidados, etc, etc. Depois voltamos para aqui. Pronto, essa é a minha ideia. Eu sou o realizador. Eu vou dizer, eu quero que a edição seja assim, que as cores sejam assim, esse é o roteiro, ou às vezes tens alguém que escreveu e tu só vais realizar. Esse é o roteiro, e depois tu tens uma série de pessoas, né, que são cabeças de departamento, vamos assim dizer, ou head of departments, que tens, por exemplo, eu trabalho com diretores de fotografia, que são os realizadores da fotografia, né? Por exemplo, eu posso ter uma imagem, eu quero uma conversa entre duas pessoas e quero um ângulo aqui, um outro aí, depois um aqui no teto e um ali da porta. Aí o diretor de fotografia, ele é que vem e diz, olha, para o modo que tu queres, vamos pôr essa luz, a luz XXX, da marca X, vamos pôr nessa intensidade, não sei o quê. Eu não sei a parte técnica como realizador, eu sei a parte criativa. Ok, mas tu és um realizador que conhece nesse caso? Um pouquinho, né? Que eu estudei e acho que é bom, cada realizador tem que saber um pouquinho só de todas as áreas para se melhor comunicar. Não para saber e executar, mas para melhor comunicar. Também para não ter o trabalho. Exato. Então, a dizer. O diretor de fotografia que vai me dizer, olha, eu quero pôr a luz, vamos pôr, e ele tem as suas pessoas, né? Por isso é que eu digo, cabeça de departamentos. Porque dentro da fotografia, depois tens assistente de fotografia, tens grips e etc., que são pessoas que estão embaixo dessa pessoa. Depois tens o som, né? O som também embaixo tem assistentes, não sei o quê, captação de som no set. Depois tens alguém que faz som na pós-produção, tipo, pega em todos os sons e põe na edição. Depois tens, na edição também tens o editor cabeça, depois tem assistentes. Isso é já numa produção muito grande. Ok. Né? Mas a edição, em outras publicidades também é a mesma coisa. Tens sempre pessoas que vão cuidar. Depois tem um aderecista que vai dizer, olha, essa madeira vamos pôr aqui. E eu lhe digo, mas eu quero que a madeira brilhe mais. Não percebi o termo aderecista. De adereços, né? Okay. Produção, em português é um pouquinho difícil, mas diz production designer. Ok. Ele é que vai dizer, vou arranjar esse material, essa cor é fixe, segue a tua ideia. Mas eu lhe digo, eu quero a mesa mais brilhante, né? Que dá mais reflexo. E ele depois põe um material, pronto. Ele é que sabe, né? Ele é que tem a mão e sabe da parte técnica. Eu só sei da parte criativa. E esse time é que vai me ajudar a elevar a minha visão, porque nenhum realizador sabe tudo. Ok. A não ser que seja uma ideia que já pensaste durante anos, de cada detalhe. Essas pessoas do teu time é que vão te ajudar a levar mesmo essa visão. E a dizer, olha, não, isso não vai funcionar, o que vai funcionar é isso. E tu como realizador, ok, bora. Não, isso vai funcionar. Ok, eles é que são os teus braços direitos, né, para elevar a tua visão, porque tu não vais conseguir tomar conta de tudo. Não vais. Eu sou bem fã de futebol e gosto muito de fazer paralelos com futebol. Quais são os teus clubes agora? Portugal, Benfica, Inglaterra, Chelsea, e Espanha, Real Madrid. Pô, pelo menos Real Madrid, né? Los Blancos. Fogo, pelo menos. Los Blancos. Eu estava a ver que irás já com o Benfica. Não estou lá do outro lado da segunda circular. Eu sou de Sporting e... Estamos a ver, estamos a vos apanhar. Será? Agora,
Empataram, empatamos, mas isso não significa nada. Vamos a uns pontos. Vamos ver. Mas na Inglaterra eu estou em primeiro. Estão sempre a nos chamar de Bottle Job e não sei o quê. Estamos em primeiro. Os gajos do Arsenal têm bué de hate. Não sei porquê, mas lá... Não nos curtem. Eu dou conta. Lá tem bué de hate. Assim se falas do Arsenal na rua, Mas eu abracei o Arsenal porque eu vi que é o clube tem um clube com uma grande comunidade africana. Sim. Também. Depois o Chelsea também. Mas eu curto bué do Arsenal. Curto mesmo bué. Não temos Champions, mas não importa. Vamos ver como é que se dá esse ano. Tão bem na Premier League. E como eu estava a dizer, eu gosto de fazer paralelos. Então o realizador é como se fosse o Arteta. Depois temos o... E é o treinador. E é o Nicolas Jover, por exemplo, que é o treinador de bolas paradas. Gostam muito de falar que nós somos os juízes de set pieces, não marcamos de bolas paradas. Então ele também precisa de um camarada do género. Tem o Gabriel Lenz, que é o treinador adjunto que está mais próximo dos jogadores no dia a dia. E uma série de coisas. Depois os atores que são os próprios jogadores. Declan Rice fez o Bis ontem. Então, pronto. Acho que é uma das melhores formas de comparar. Tens o treinador, mas o treinador também não está sozinho. Não está sozinho. Muita gente pensa, ele é que fez tudo, ele é que... Não, mas tem o adjunto, tem o X, tem o Y, então é um time por detrás do time que está em campo, né? E depois também tens os massagistas e os psicólogos, que muita gente não vê, mas são pessoas que, sem essas pessoas, o time também... E não sei se já ouviste falar, hoje em dia já existe também treinador de substituição. Os gajos já estão a estudar, eu vou te mostrar depois um link, acho que tem livro até sobre isso, depois posso te mostrar. Em que... Existe uma equipa que estuda o melhor momento para meter certos jogadores. Esse fulano não rende normalmente quando começa o jogo. Normal, tinha um jogador do Aston Villa que foi o caso mais estudado era o John Durant, que agora foi para a Arábia, depois foi para o Fenerbahçe. Ele saía sempre do banco do Aston Villa e metia o gol. Sempre que a equipa que tivesse a precisar de 70, 80 minutos, ele marcava a maior parte dos gols dele vindo do banco. Quando os defesas já estavam cansados, ele entrava. É o melhor momento para muitos jogadores. Sim. Então, isso é uma profissão que não existia há 5 anos, hoje existe. E se calhar também acontece isso no cinema, coisas que há 5 anos não eram aplicáveis, hoje já são aplicáveis. Sim, por exemplo, AI, agora temos muita inteligência artificial e tu já tens realizadores ou artistas, né? Acho que é o termo que usam, artistas de AI, né? Que são pessoas que eu posso até ser um realizador e dizer, olha, eu quero uma cena, sei lá, embaixo d'água, com bué de peixes e um carro lá embaixo, por exemplo. E essa pessoa é que vai te dizer, olha, o prompt é esse, vamos fazer assim, e ele vai chegando até a tua visão, né? Então já tem pessoas que são contratadas mesmo com esse conhecimento de AI. Agora que tocaste nesse ponto que é interessante, fala-se muito da ameaça que é a inteligência artificial no mundo da arte e não só. Fala-se que muitas profissões, a cada dia que passam, estão mais ameaçadas e podem até acabar por ser extintas. A profissão de realizador e as outras que são consideradas como nucleares no mundo do cinema têm sido ameaçadas por esse crescimento da inteligência artificial? Eu acho que sim, porque até hoje tu vês grandes marcas, por exemplo, há dias fui ao cinema e vi uma publicidade da Coca-Cola feita em AI. Eles por acaso põem lá a escrever que foi feita em AI, porque também houve uma série de comentários e revoltas, né, sobre essas grandes marcas a fazerem isso. Mas eu acho que sim, vão ser sempre ameaçadas, né, apesar de que eu também saber que há muitas marcas e muitas produções que são contra isso, né, ou se forem usar AI é uma coisa muito pequena, né, para ajudar ou porque faltou tempo. Ajudar nos processos, a facilitar as coisas. Mas eu acho que ameaça de certa forma, e eu não sou contra a inteligência artificial, né? Evolução, as coisas evoluem. Antes tinhas película, hoje em dia tens digital e as pessoas aceitaram. E também houve, antes de se aceitar, também houve uma certa resistência. Sim, revolução, como assim, não sei o quê. Mas é aquela coisa de que quem não aceita, às vezes corre o risco de ficar para trás. Se não fores muito bom, ficas mesmo para trás. Exatamente. Então é uma questão de adaptação. Mas o que eu não gosto de AI é o facto de separar pessoas, né? Por exemplo, tu podes ter uma produção, não necessariamente uma grande produção, mas podes ter uma produção onde se calhar tinhas 5 pessoas em que elas fossem debater e chegar a uma ideia ainda melhor do que a ideia original, né? Por causa desse debate. E hoje em dia tens uma pessoa que talvez não vai chegar a uma ideia tão eficiente, né?
E essa pessoa não vai falar com ninguém, vai ficar no computador, vai falar só com o computador. Com o computador. Computador faz isso. Ah, tá aqui. Computador faz isso. Ah, tá aqui. Então já cria essa separação, porque essa pessoa já não tem aquela habilidade ou aquela possibilidade de, epa, olha, a ideia é essa, o que é que achas? Então nós estamos a perder, com a AI estamos a perder um pouco essa parte social. Estás a ver? De poderes conversar, de poderes rebater ideias com as pessoas e de poderes comunicar em geral. E também acho que as referências acabam por também ficar mais pobres. O resultado até pode ser esteticamente bom, mas se eu não converso contigo, tu não me passas porque é tudo um prompt, é um código. Então, se calhar as minhas ideias são tão limitadas que, apesar da IA poder me trazer um resultado bom, teria sido muito melhor se eu antes tivesse te consultado. Exato. Falas das tuas ideias. Viveste em Angola, Portugal, Inglaterra, então tu tens pontos de vista muito diferentes dos meus, porque eu não vivi nesses mesmos países. Então, eu a tentar gerar uma coisa por meio das minhas pesquisas sobre aquilo que é a tua vida ou as tuas vivências, não vai ser a mesma coisa do que tu mesma me passas as tuas vivências e a colocarmos aquilo no papel e sair do coisa. Não é? Então eu, por acaso, concordo com esse aspecto, que acaba por afastar muito as pessoas e afastando muito as pessoas pode acabar por deixar os trabalhos um bocado pobres nesse 100%, aspecto. 100%. E pronto, nós estamos a falar agora das tuas vivências, de que forma esses 3 países que eu acabei de citar moldaram a tua maneira de criar a tua arte. Muito. Mudaram de uma forma assim. Porque é tudo conhecimento, né? Conhecimento e pessoas que tu vais conhecendo ao longo da tua carreira ou da tua vida. Certo. Portanto, eu saía daqui, de Angola, com uma perspectiva muito pequena sobre cinema, sobre produções, até de publicidade, que é o meu foco agora. Saí com uma perspectiva muito pequena, porque eu, quando fazia YouTube, eu fazia tudo sozinho. Né? Então eu pensava, eu consigo fazer tudo sozinho. Mas com o tempo e por viver nesses países, eu depois aprendi, ok, se eu realmente quiser fazer coisas grandes, tipo assim, grandes mesmo, eu tenho que trabalhar com pessoas. Certo. Então foi outro skill em que eu, quando saí daqui, eu pensava, eu não preciso de ninguém. E hoje eu digo que não consigo trabalhar sem pessoas. Estás a ver? Então eu acho que isso é uma grande mudança de mindset. E em níveis profissionais é algo que torna uma nova pessoa, né? Porque eu era muito... Eu não gostava de falar, de dizer, não, eu preciso de ajuda, eu preciso disso. E com o tempo fui aprendendo a conseguir tirar coisas da cabeça e transmitir a outras pessoas exatamente como estão dentro da minha cabeça, né? Porque às vezes é difícil, tu estás a pensar numa cena, por exemplo, vamos dizer, eu estou a pensar nesse branding, né, da Papos. Como é que eu vou passar esse tipo de fonte, essa cor? Eu posso dizer rosa, mas o rosa para ti pode ser um rosa mais escuro. Se eu não disser, olha, rosa X ou rosa Y, tu vais ter uma perspectiva de rosa possivelmente diferente da minha, né? Então eu aprendi muito mesmo com onde eu fui estudar e com pessoas que às vezes nem estudaram, mas ensinaram, né? Com mentores também. Que, sozinho mesmo não consegues. E é algo que eu luto até hoje, cá em Angola, para quebrar, né? Porque temos muito essa... hoje todo mundo tem telefone. Hoje todo mundo pensa que, eu consigo fazer tudo. Ou com AI, por exemplo. E às vezes tenho amigos que vêm até comigo. Eu fiz essa apresentação, tá fixe. Eu digo, isso está horrível, mano. Tá horrível. Eu sou muito sincero. Eu quero ver os meus amigos bem, né? E as pessoas que me consultam. E eu sou sincero. Não que está horrível por ter a ver com o gosto meu, mas em termos mesmo técnicos, né? Não está apresentável. Então, foi assim que mudou, né? Mudou. Acho que essa foi a maior mudança que eu tive, né? Que saí daqui a pensar que eu faria tudo sozinho e agora não faço nenhuma. Às vezes é uma coisa tão mínima que tu vais pensar, mas não precisas de ninguém, mas eu preciso. Preferes consultar antes e uma cena que eu digo sempre a todos os amigos criativos e que é um problema cá em Luanda ou em Angola em geral, é o facto de que os criativos aqui aprendem muitas coisas. Eles aprendem design, fotografia e edição. Somos muito generalistas, pouco exato, e não conseguimos focar. Né? E o que é que isso faz na indústria? Isso torna uma indústria competitiva, mas sem competição ao mesmo tempo. Por quê?
porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que têm um estúdio ou têm uma produtora, estás a ver? E cada um cria a sua cena. Eu sou o Ellison, vou criar minha cena. Tu também queres meu brada, vais criar a tua cena, outro brada vai criar a cena dele. Eu fico do tipo, por que que nós não nos juntamos, já que a indústria é pequena, por que que nós não nos juntamos? Cada um tem a sua área, né? Ou tens um diretor de fotografia, tens uma pessoa do som, tens uma pessoa da edição, e acontece em alguns estúdios, mas essas pessoas que também estão nesses estúdios raramente focam só naquela coisa, estás a ver? Então, aqui os criativos aprendem muita coisa e depois baixam muito o seu valor, estás a ver? Porque é uma coisa que, infelizmente, e eu faço muito essa comparação, por não termos instituições que reconhecem, né? Instituições de educação, que reconhecem essas áreas, então certo. Às vezes é uma luta, né, em cada criativo conseguir o seu valor, né, ganhar o seu valor e perceber que focar numa coisa também é benéfico para a indústria e para o país, porque as pessoas pensam, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que saber tudo para poder ganhar o meu pão. Mas não é necessariamente assim. Eu sou realizador, hoje em dia, graças a Deus, com as possibilidades que eu tenho e com os amigos que eu tenho no mundo criativo, consigo focar só em realização. Muita gente até me pergunta, mas tu não filmas? Eu já não filmo há uns 4 ou 5 anos. Okay. Já não pego numa câmera. Eu tenho uma câmera, mas dou sempre a um diretor de fotografia. Eu tenho vários amigos que focam nisso. E eu digo, mano, por que que eu vou focar em tudo quando eu tenho alguém que é muito mais mau, que é mesmo fera e entende dessa coisa? Por que que eu não colaboro com essa pessoa? Essa pessoa me ajuda, eu lhe ajudo e fazemos uma cena bonita. Da mesma forma que eu tenho alguém que hoje temos coloração, né? Que eu até digo que são os novos ricos da indústria. Ok. Eu não sei colorir. Eu sei fazer uma base, é o que eu te disse. Eu sei fazer uma base para depois poder comunicar ao colorista. Claro, não há mal em saber 2, 3 coisas, mas eu acho que é prejudicial à indústria tentar fazer tudo. Porque imagina todo mundo a tentar fazer tudo, estás a ver? Não estás a ajudar a indústria, porque tu é que estás a dizer ao cliente, eu faço tudo. E depois há uma outra cena, né? As pessoas aqui, tu sozinho vais sempre bater um teto, em termos de valor, né? Eu, por acaso, um amigo meu ajudou muito a quebrar esse tabu de esconder valores. Mas, por exemplo, tu sozinho, né, sem a produção toda que tens aqui, tu não consegues elevar a tua fasquia, porque és tu sozinho. Amanhã se tens uma marca, uma Coca-Cola, os vossos patrocinadores também, se vêm e dizem, eu faço tudo sozinho. E eles nunca vão elevar o valor, por exemplo, de um patrocínio ou de um serviço, né? Por exemplo, eu sozinho nunca conseguiria uma cena de talvez 14, 20 milhões. Porque sou eu. As pessoas até vão olhar e vão dizer, não vou pagar 14 milhões para um gajo sozinho que está a fazer uma publicidade, por exemplo. Mas agora, se eu vier com uma estrutura e dizer, olha, a minha estrutura é essa, esse é o meu time, eu vou fazer isso da forma X, até porque com mais pessoas tu fazes tudo mais rápido. Certo. Então, quando tu já vens com uma estrutura e dizes, olha, esse é o meu time, eu preciso de X, Y, Z, tu já consegues pegar uma coisa de 30, 40 milhões, por exemplo, e vais sempre ganhar mais dessa forma. Então, é o que eu digo, tu sozinho vais sempre bater um teto. Nunca vão te pagar, eu pelo menos sei que em Angola, nunca vão te pagar 14, 20 milhões porque, eu vou filmar sozinho, vou fazer tudo sozinho. Esquece, isso não existe. Então, eu motivo sempre amigos meus ou pessoas que eu conheço a trabalharem juntos. Ok. E isso até tem uma questão muito lógica. Normalmente, quando tu és uma pessoa que faz tudo, quem faz muita coisa, às vezes acaba por não fazer nada. Exato. Mas quando tu já és especialista em alguma coisa, especialista em realização, o outro, diretor de fotografia, e estão todos elencados ali na vossa apresentação que vão entregar para uma determinada empresa. Ele consegue ver, tem especialista nisso, nisso e aquilo. O portfólio está aqui, tem isso e aquilo. E se calhar essa percepção já tem um aumento significativo por conta daquilo que vocês apresentaram a essa pessoa. Agora, um gajo que faz tudo, se calhar não consegue passar essa ideia. 100%. É como, às vezes, muitos jogadores que são polivalentes acabam por não ser tão bons numa determinada posição, porque ficaram muitos anos sem jogar ali. Por exemplo, começou a carreira como defesa, mas depois
avançou um pouco pro meu campo. O jogador que depois veio para a defesa, lesionou, se ele volta para a defesa já esqueceu alguns fundamentos. Exatamente. Já não tem aquela cena. E acontece isso com muitas áreas. Eu gosto de dar paralelos com o futebol. Porque, é perfeito, é perfeito. É fixe. Yeah. E, por outro lado, podemos pular um pouco essa parte, falar um pouco mais da tua arte. Tu defines a tua arte como sendo minimalista, estática e provocadora. Não há aí um paradoxo entre o estático e o provocador? De que forma é que tu consegues provocar sendo estático e até minimalista? O meu estilo vem muito de teatro. Estás a ver? Eu, como eu disse no início, quando era mais novo, fazia muito teatro e via muito teatro, né? Hoje em dia já não vejo tanto, infelizmente. Mas eu sempre vi, e no teatro tu tens cenas provocativas, sem mover. Pronto, imagina que tu és uma câmara na plateia, né? Então é uma cena que tu consegues provocar com ação, né? Com a ação dos atores, com a conversa. Sem muitos ângulos. Sem muitos ângulos. Consegues provocar com a conversa, consegues provocar com o som. Então há muitas coisas que tu consegues usar para além da câmara em si ou de movimentos de câmara para provocar a audiência. Então acho que é dessa forma, usando esses elementos, que eu consigo talvez provocar. E o tema, né? Pode ser um tema provocador, um tema muito assim, muito fora do nosso conforto, né? Como pode ser, podemos também olhar para a questão, por exemplo, pode até não haver muito movimento, mas uma trilha sonora o som impactante pode deixar desconfortável, ou desconfortável, ou nostálgico, ou, estás a ver? Então o bom de cinema é esse, estás a ver? Tu tens tantos elementos que talvez não usando um, consegues usar o outro para provocar. E eu acho que é com esses elementos que eu consigo, né, ser um pouco, provocar um pouco. Então essa coisa do minimalismo é, de certo modo, não colocar muita informação visual para o telespectador, para a audiência, mas mesmo assim fazer com que ela se prenda naquilo. Certo. E qual é o feitiço nesse momento? Falaste de magia aquela hora. Essa foi boa. Eu acho que como artista, né? E eu digo, há muitas coisas em arte que tu não consegues explicar. E essa é a beleza da arte, né? É um sentimento, estás a ver? Tu às vezes sentes que, faz sentido para ti como artista, estás a ver? Tanto na música, mesmo em futebol, às vezes, tu treinas tanto, mas chegas no jogo, fazes uma coisa e, é uma coisa que tu pensas para ti como atleta, eu nunca... foi um feeling, eu senti que era a hora certa, a altura certa e chutei por exemplo, e marquei. A mesma coisa quando fazem bicicletas e etc. Então acho que no cinema às vezes também é isso, né? Tu vais editar ou vais pensando, e como tens pré-produção também, tu tens aquela cena de pré-planejar, né? E tudo o que tu vais fazer, ou a maioria das coisas, então é aí que tu, como artista, tens a possibilidade de sentir, isso faz sentido, isso não faz sentido, com o meu estilo, isso faz sentido. Então eu acho que é muito um sentimento, né? E é aí que cada um é diferente, né? Depois tu tens as tuas referências, tu gostas do Arsenal, gostas do Chelsea e etc. Então é os gostos, né? O que é que tu gostas? Eu gosto de kizomba, eu gosto de jazz. Mas tu gostas de rap e etc. Então nós nunca vamos criar a mesma coisa. Porque nós temos gostos diferentes, consumimos coisas diferentes. Então, é uma mistura dos teus gostos, do que tu consomes e o teu sentimento. Acho que o feitiço está aí. Acho que essa é a forma. Curti da resposta, curti. Pronto, falaste agora do jazz e tu colocas como sendo um dos teus estilos preferidos. Como é que um gajo, um jazz lover, está num grupo de rap? Eu, por acaso, conheci o pessoal da 20 muito cedo, éramos amigos, né, de escola, uns de escola, outros por amizades mútuas. E na altura, eu já nem me lembro quem me chamou para o grupo, mas acho que foi o Hélio ou o Murilo. E eles na altura, como eu já fazia YouTube, eles também achavam a minha visão um pouco diferenciada, né? E a cena do Hélio, que é o CEO, o criador do grupo, sempre foi, aqui eu só vou pôr gajos diferentes. Né? E pronto, eu como tinha um meu diferencial na perspectiva deles, né?
na imagem. Então eles disseram, vamos pôr esse gajo aqui, ele vê aí cenas. E eu no início fazia muito as capas, porque ainda estava a fazer design. Certo. Então fazia muitas das capas e às vezes os conceitos visuais, eu é que criei muitos deles. Né? E foi aí que depois eu fiquei no grupo, eventualmente tornámos-nos muito amigos. Né? E hoje em dia, por exemplo, tivemos o show agora, dia 27, certo. E eu cuidei da parte visual pré-show. Né? Os cartazes, pronto, eu fiz a direção criativa, eu não executei, não foi eu que peguei, fui no computador e fiz aquilo tudo. Trabalhei com DCL, shout out DCL, que executou o branding todo. Né? Ele executou, disse, essas são as frentes, eu fazia apresentações, até depois vou te mostrar, eu fazia apresentações, olha, essas são as os mood boards, né? Essas são as referências, olha, o texto tem que ser assim, tem que ficar só na parte de cima, não na parte de baixo. Etc, etc. Então, isso também carreguei muito de realização, né? Essa direção criativa, portanto, trabalhei com o DCL nisso. Como eu disse, eu não consigo trabalhar sozinho hoje em dia. Nem que for uma pessoa ou duas, eu tenho que trazer sempre um projeto. Portanto, é nesse quesito que eu conheço esse pessoal, né? Esse grupo de rap. Eu também gosto de rap, né? Gosto e amo muito a musicalidade até porque o rap é uma cena muito engraçada. O rap acaba por pegar retalhos de vários gêneros, inclusive o jazz, né? Exatamente. Há uma vertente que é o jazz hop ou lo-fi hip hop, também tem muita cena do jazz, do blues. Hoje em dia é tudo uma mistura. Os gêneros musicais são sempre uma mistura ou partem sempre de um outro gênero, né? Tipo aquele livro Roubar como Artista. Gosto bué desse livro. Também. Roubo como um Artista, do Austin Kleon. Por acaso também curto bué. Muito fixe. Eu li o ano passado, meado do ano. Acho que li há 2 anos. Curti muito, mano. E quero voltar a ler. Acho que é o tipo de livros que eu volto sempre a ler. Curto e passa a mensagem essencial. Rápido. Mostra-te que, de facto, aquilo que nós criamos, por mais que pareça original, surge de alguma coisa. Isaac Newton dizia que para ele chegar aonde chegou e ser interpretado como um gênio, ele teve que ler outras pessoas. Outros gênios. Como é que é? Ele está por cima do ombro de gigantes. Então é algo que vai se transformando com o tempo. É só vermos, por exemplo, o Clayton M. Tipo, nós sabemos as referências do Clayton M. É óbvio, mas tu vês, não tens como dizer que ele não é original. Ele misturou o Kuduro, né? Vamos assim dizer, o Michael, aquela indumentária dele. James Brown, Kuduro, Bruno M. Não sei muito bom. Ele fez a cena dele. Mas é o que eu disse no início, né? No final do dia, cada artista é uma mistura do que consome, do que gosta e do que sente. Então, tu consomes as tuas referências, né? As pessoas que tu vais estudando, né? As pessoas que tu admiras, estão um pouquinho no teu trabalho. E por acaso tu disseste também que tu és um pouco daquilo que são as pessoas com quem tu mais convives. Né? 100%. Tanto nos erros como nos acertos. Boa. Not an Opera, né? Not an Opera, o que é que teve por detrás do conceito? Quem criou essa cena toda? Falaste que estiveste na parte do pré-show, da imagem. Pré-show. Not an Opera surgiu num debate. Foi um debate numa hora muito estranha. Tipo, foi muito tarde aquilo. E nós, como não estávamos juntos, tivemos uma chamada no WhatsApp. E eu pensei, nós não podemos fazer algo muito visto aqui, estás a ver? Claro que são cenas que se vê fora. Mas eu disse, e eles já estavam a falar, não, vamos pôr as nossas caras. Eu disse, esquece isso. Esquece isso de caras, vamos fazer uma cena abstrata. Eu disse, vamos focar no abstrato, vamos focar em a pessoa olhar para aquilo e não associar a rap. Por exemplo, estás a ver? E foi uma cena, eu falei muito de teatro e de ópera e de cantar. Quando falaste no teatro é que me fez lembrar agora dessa cena. Aí, eu fui dando essas palavras, começamos a falar do nome do show, ópera, não sei o que, vamos fazer uma cena tipo ópera. Que tal dizer que não é uma ópera? Mas kind of. Mas kind of. Vamos deixar assim as pessoas no banzelo. Not an opera. Ópera. Pronto, chegamos ao nome. A primeira coisa foi o nome, né? Depois criar o mundo, né? que foi essa cena da ópera. Né? Nós até, se tivéssemos mais tempo, mudaríamos muita coisa em termos do mundo que criamos de Not an Opera. Mas foi muito isso. E eu foquei, eu disse, na comunicação pré-show,
Eu disse, epá, vamos pegar, a primeira coisa foi o cartaz, de certeza. Vamos pegar e vamos fazer uma cena muito abstrata, que as pessoas vão olhar, aquilo pode ser o cartaz de um filme, ou o cartaz de uma festa, ou o cartaz de um show, pronto, não vamos usar caras, não vamos usar nomes no cartaz, para além do nome do grupo. Vamos focar no nome do show, vamos fazer uma cena abstrata. Depois aí fui buscar referências, né? Pinterest, fui buscar em livros e chegamos àquele cartaz. Depois eu disse, epá, como os membros do grupo, né, vamos fazer também um cartaz ou uma carta. Eu fiquei na palavra carta. Eu disse, vamos fazer uma carta para cada membro. Né? E foquei a ideia, por acaso, não sei se viste a comunicação, depois ali onde aparece tipo um alter ego ou um nome aí alternativo. Cada assim. membro depois tem um nome em cima, né? Que não é o seu nome artístico, é tipo um alter ego, uma cena que lhe define, e uma coisa embaixo a descrever. E essa inspiração veio daquelas cartas de Pokémon, né? Tens tipo o poder, eu até queria fazer mais isso, que é tipo um superpower, estás a ver? Que a pessoa tem um nome em cima, tens o superpower, tens o XP, não sei o quê. Pronto, essa foi a inspiração dessas cartas. Isso é roubar como artista. Acho que é muito difícil pegar uma referência do género. É muito difícil pegar uma referência do género, é fixe. Então foi essa inspiração para essa comunicação, né? E depois houve comunicações que foram surgindo com o tempo que eu também não pensei, foi já, é o que eu falo, o team, né? Eles chegaram numa cena, depois a cena das mesas e não sei o que. Como é que eu mantenho o mesmo branding, mas para esse tipo de informação? E depois havia sempre aquele debate, vamos pôr, não vamos pôr. Isso aí já são cenas que sem o time eu nunca ia chegar lá. Só com IA não chegas lá. Com IA. Então foi assim que chegamos e o show foi um sucesso, graças a Deus. Boa, por acaso queria perguntar porque eu estive num outro evento. Não chegaste a ir, né? Não cheguei. Não. Mas foi uma cena muito fixe. Daqui a pouco vamos lançar também a imagem, né? Trailers e etc. Um after movie do show. Estou na realização, no caso. Não, por acaso não. Eu desconectei-me um pouco dessa parte, mas tive muito apoio do Praise e dei ideias também ao Praise, shout out, que também é um dos nossos produtores, também é realizador. Muito bom. Conheço. Muito bom no que faz. Portanto, foi isso. Eu lhe disse para Praise, eu não quero, eventos não é comigo, e foi aquilo eu reconheci, eventos não é muito a minha área, então tens a minha ajuda. Eu sei que ele tem essa experiência com eventos e shows, então eu disse, tens a minha ajuda em ideias e partilhamos muitas ideias, mas eu decidi me abster e focar só no pré-show. E depois aí é que ele cuidou, e ele também cuidou da música e etc. O gajo é nota 10. Top. Então tu falaste agora que evento não é a tua praia é mais cenas comerciais. É publicidade. Publicidade e histórias curtas. E cinema também, não é? Pronto. Mas falando em publicidade, como é que foi trabalhar com empresas como a Bottega Veneta, acho que é assim, não é que se pronuncia, Levi's e outras mais? Como é que essas oportunidades chegaram? Como é que foi o processo de trabalhar com essas marcas? E quais são os grandes ensinamentos que conseguiste recolher disso? Eu acho que por vir por crescer em Angola, acho que é uma bênção, né? Nem muita gente que está aqui no ramo criativo ou na minha indústria teve ou tem essa oportunidade, então digo que é uma bênção e eu quero chegar muito mais longe. Mas essas oportunidades surgem no momento em que tu, e é o que muita gente aqui talvez não saiba, né? Tu como realizador, tu tens festivais, tem muito canal de divulgação que as pessoas, para além do Instagram, para além, tu vês o teu trabalho com atenção. Tu vês o teu trabalho em telas que tu nunca imaginaste ver, tipo telas mesmo de cinema, a ver? E são esses festivais que te permitem expandir mais o teu network, né? E depois tu vais conhecendo pessoas, e as pessoas hoje em dia é muito bom porque hoje tens o Insta. Há pessoas que vêm assim, o teu trabalho num festival ou através de um outro amigo e dizem, vi o teu trabalho, gostei, vamos falar. E são pessoas, essas pessoas que te mandam mensagem são pessoas que tomam decisões, né, nessas produções, nessas marcas. Então, por exemplo, o trabalho da Bottega, eles estavam à procura de um realizador
E foi uma amiga que foi produtora. A produtora é a pessoa que cuida da logística de uma produção, né? Os números, a pessoa come quer, se é alérgica a quê, se vive aonde, se vai como para a produção. Pronto, as pessoas às vezes confundem, né? Dizem produtor de vídeos é o realizador. As pessoas às vezes pensam isso, mas não. Um produtor é a pessoa que cuida dessa logística. Então, eu conhecia a produtora. E ela, graças a Deus, foi um trabalho que eu não tive que apresentar muito a parte de pré-produção. E ela disse, eu conheço esse gajo, por acaso foi alguém que estudou comigo. Eu conheço esse gajo é bom. Fui lá, conversei com eles, fiz uma mini apresentação do que eu achava dentro, porque aquilo era com uma magazine, era com uma revista, né? E eles já meio que tinham um mundo construído. Então eu disse, dentro do vosso mundo, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Então cheguei lá, depois teve um diretor de fotografia, teve uma estilista, teve som. Portanto, eu aí também passei e dependi muito dessas pessoas para executar. Então chegou a partir dessa pessoa, por exemplo. Agora, Levi's já foi algo mais de apresentar mesmo. Tu depois chegas a competir com outros realizadores, porque é mesmo uma batalha dura. É uma batalha, eles vêm, tem 5 realizadores que o estilo deles faz sentido com o que nós queremos criar para essa campanha. Chama um realizador, apresenta aí, qual é a tua ideia dentro dessa ideia que nós temos? E aí depois o melhor ganha. Então, graças a Deus, já tive alguns ganhos nesse sentido, mas também já tive muitas perdas. As pessoas pensam que é só ganhar e ganhas tudo, mas também tem muito outro pessoal que é bom, fera, e tu às vezes olhas, eu estou a competir com um gigante. Então essas oportunidades chegam assim, ou através de contactos, ou através de pessoas que viram o teu trabalho mesmo na internet e disseram, olha, nós temos essa ideia, apresenta-nos algo. E eles gostam e contratam. Se calhar esse é um tipo de conteúdo interessante para colocar no teu YouTube, né? Na eventualidade de tu voltares para o YouTube, qual seria o teu posicionamento? Já consegues ver mais ou menos como é que... Seria isso que tu disseste. Mostrar o que é que está por detrás das câmaras também, né? Porque isso é por trás das câmaras. É mostrar os processos, a pré-produção, a produção, a pós-produção, porque são muitos processos que as pessoas não veem, né? O antes, o durante e o depois. Então, acho que isso seria o tipo de conteúdo que eu provavelmente ia mostrar. Tá bom. Falaste agora de duas maneiras muito diferentes de teres entrado em contato com essas marcas, né? A Levi's, para quem não entendeu, se calhar é a Levi's, pronto. É bom usar esse mais conhecido por... Certo. Normalmente tu optas por uma prospecção de clientes mais ativa, sou Ellison e faço isso e aquilo, ou então, por meio do teu portfólio, as pessoas conseguem chegar a ti de maneira muito fácil? Acontece das duas formas. Há marcas que eu vou... E, por exemplo, eu quero fazer muitas coisas aqui em Angola, já tive com algumas marcas, porque aqui há marcas muito boas. E a minha... Apesar de eu ficar em publicidade, uma das minhas paixões é mesmo moda. É mesmo moda, então já estive em comunicação com algumas marcas aqui e é mesmo Nunca assim. fazer uma prospeção ativa agora aqui e dizer que quero trabalhar com a fulana? Qualquer marca de moda angolana, claro que eu não vou gostar de todas, nem todas vão gostar do meu trabalho, mas as que gostarem, por favor, mandem uma mensagem no Instagram, mandem um e-mail para mim, eu @Ellison Bartolomeu. No Insta, eu estou pronto para elevar o game aqui da banda, porque eu acho que temos muitos bons estilistas, muitos bons designers e acho que podemos fazer e criar histórias lindas. Então, boa. Qualquer marca que estiver interessada, eu estou aqui, estou disponível, vamos conversar e vamos fazer acontecer. Top. Mas tu, enquanto realizador, não sentes que às vezes, por mais que tu confies no trabalho das pessoas que tu vais contactar para fazer parte da tua equipa, por mais que tu confies nisso, não sentes que às vezes dá vontade de colocar lá o dedo e fazer alguma coisa ali? Isso vai acontecer sempre. É tipo um treinador que às vezes vê um treinador que já foi jogador, tipo um Zidane, esse gajo não está a fazer a cena certa. Se fosse eu, com a idade dele, teria feito algo melhor. Então dá vontade de... Não, isso acontece sempre, né? Porque tu é aquela cena... O que eu gosto de dizer é que tu estás a trabalhar com artistas. Eles também têm os seus gostos, também têm a sua forma de ser. Então,
nem sempre eles vão pegar a 100% a tua visão. E às vezes isso é bom, porque eles vão trazer uma outra cena que tu também não passam aquilo que é a tua ideia. Exato. Então, às vezes dá vontade, às vezes e isso acontece comigo em coloração. Ok. Ou em coloração, ou mesmo em câmara. Às vezes eu digo para o diretor de fotografia, deixa eu... Às vezes eu pego, né? Pego, mas eu não me ponho à frente do trabalho da pessoa, né? Às vezes eu digo, deixa eu pegar na lente, deixa eu fazer o zoom, deixa eu mover a câmera, por exemplo, nessa cena específica, yeah. Às vezes estamos sem tempo, às vezes, pronto, às vezes dá aquela vontade, né? Deixa pegar. Ou às vezes em coloração também tenho muito... Eu tenho sempre assim um fightzinho mais saudável com coloristas, né? Porque eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu não gosto muito de saturação, ou de cores muito vívidas, né? Eu gosto de cores mais neutras, mais apagadas. E eu já trabalhei com muitos coloristas que gostam de cores vívidas e para eles faz mais sentido cores vívidas. E às vezes eu digo, não, baixa mais. Eles dizem, não, mas vai ficar perto de preto e branco. Mas eu disse, baixa só mais. Não, mas... Então às vezes dá aquela vontade, deixa só eu mexer no rato um pouquinho. Mas trabalhar com pessoas é assim. É uma respeitar também. Respeitar também porque o trabalho. Também ninguém gosta de ver o seu trabalho a ser alterado. Porque, exato. E às vezes sem uma razão objetiva, porque é tudo muito subjetivo, então sim. Não tem como nós agradarmos gregos e troianos. Exato. Então tens de saber comunicar e dizer, olha, eu quero assim, essa é a ideia, se tiveres alguma sugestão, dá, mas essa é a ideia do falando em gregos e troianos, não sei se já viste falar, não sei se estás a ouvir essa cena do novo filme do Nolan, Odisseia. Ainda não vi nada. Estão a fazer muitas críticas em relação ao cavalo de Troia que ele colocou. Dizem que está muito, muito fofo. Porque, ele é fera, ele tem a razão dele. Cada um tem a sua razão. Cada um tem... Sem ver o filme é difícil criticar. Sem ver o filme é difícil. Mas quem são os teus realizadores preferidos já agora? O Nolan é um realizador, não é? Christopher Nolan. Ele não é dos meus favoritos, mas é alguém que eu admiro muito. Eu acho que a escrita dele, ele por acaso escreve com o irmão dele. Ok. Eu acho que as histórias que eles escrevem, da forma que eles escrevem, é muito top, mano. Acho que o filme mais, assim, surpreendente dele que eu vi foi o Tenet. Nunca ouvi falar. Tenet é uma história que vai tipo para trás. É uma cena tipo eles vão para trás e para frente e tu estás lá e tu não sabes o que é a realidade. Tipo Interstellar também. Também. E eu às vezes interesso-me muito porque às vezes não é o resultado final, é como é que eles, como criadores, como realizadores, conseguiram explicar. Explicar essa ideia, porque é uma ideia muito complexa. Então como é que eles conseguiram tirar da cabeça deles e fazer se tornar fácil na cabeça das pessoas com quem eles trabalharam. Mas voltando à tua pergunta, os meus realizadores favoritos são os meus realizadores favoritos. Gaspar Noé é alguém muito controverso. Tipo, ele lançou um filme. Gaspar Noé. Vou ter que pesquisar. Depois pesquisa. Ele faz filmes. Para mim, são muito reais. São tão reais que são desconfortáveis. Estás a ver? São tão reais que são desconfortáveis. Gaspar Noé, né, no espaço de cinema, é um dos meus favoritos. Depois tem Spike Lee também, que me inspirou muito. Quando aprendi sobre cinema, foi uma das primeiras pessoas. Não sou muito fã, mas respeito muito. Por acaso. É uma pessoa que, assim, em termos de histórias negras é uma pessoa que pôs a cena mesmo no mapa. Depois tenho tem também um realizador que eu gosto muito, que é o que fez o Parasite. O Bong. Gosto muito do trabalho dele, ele cria histórias também bem interessantes. E fora de cinema, assim, né, publicidade, gosto do Onda, que acho que ele é colombiano. Gosto do Onda. Gosto do Thibaut Greffet, que acho que ele é francês também, no espaço de comercial. Gosto também dos Rubber Band, que é uma dupla, né, de realizadores e fazem trabalhos que hoje me inspiraram a fazer muitas coisas.
E são esses os nomes assim que me vêm à cabeça agora. Mas favoritos acho que... Não vai o Tarantino também, pô? Não sou muito fã dele. Ele faz bons filmes, mas não sou... Eu acho a maneira dele... Ele tem um... Ele é muito sarcástico. Ele é interessante. Faz filmes muito interessantes. Mas assim, meu favorito é o Gaspar Noé. Ok. Vou pesquisar. Depois dá uma pesquisar. Olha, já estão aqui a queixar-se do tempo. Falamos muito. É normal, não é? Quando a conversa... tem esse nível, é normal. Mas não podia deixar de falar disso. Eu gosto muito de dar exemplos de futebol, não é? Vai lá. E no futebol tem aquela cena de pais e filhos. Ok. Kasper Schmeichel, Peter Schmeichel. Agora temos o caso dos irmãos Thuram com o Lilian Thuram, não sei o quê. E não tem como as pessoas que tu conhecem e sabem quem é o teu pai, de certo modo, vão sempre fazer uma comparação, nem que for mínima. Visto que vocês trabalham com esse lado de comunicação. De algum modo tu te sentiste pressionado por seres filho de quem és? Certamente. Acho que o meu pai, por ser alguém bom, né? Claro que eu também quero ser bom no que eu faço. E são áreas, apesar de terem a sua similaridade, são bem diferentes. Também, certo. Né? Então, acho que de certa forma eu quero fazer jus à carreira dele. Né? Não a imagem, mas a carreira dele. Né? Então, claro que eu vou sempre sentir essa pressão e eu acho que estou-lhe a orgulhar, né? No caminho que eu estou a trilhar e é o que eu quero fazer. Né? Por trás de cada cena que eu faço também quero orgulhar aqueles que investiram no meu conhecimento para eu estar onde eu estou hoje. E ele também é para ti uma das referências, não 100%. Só enquanto pessoa, mas também no quesito profissional, né? 100%, forma de falar, forma de... E porque eu já trabalhei com ele algumas vezes, então sei o que está por detrás dele, dizer boa noite, está a começar a dizer é um processo também que envolve a cena chegar cedo, chegar cedo, ele escrever, ele pesquisar, ele dizer, isso está fixe, isso não está, portanto... Boa. É um mundo todo. Fixe. Não sei se tem mais alguma coisa aqui a nos contar sobre projetos e coisas do gênero. Se íamos ficar aqui outra hora. Não, pode ser algo assim muito breve. 2026, tem muitos dias ainda por vir. Não, prometo. Estou com boas expectativas. Okay. Né? Espero que vocês tenham também essa expectativa para os vossos projetos. É óbvio, sim. Eu tenho dito aos meus amigos que 2026 não podemos ter pena de ninguém, nem de nós próprios. Nem de nós próprios. Quem perdoa é Deus. É carburar e fazer... Pronto, agarrar as oportunidades que nos aparecem. E se não aparecerem, mano, vamos construir, como um amigo meu, o Monte, diz, vamos construir a porta. Fixe. E conselhos então para essa malta que está agora a se ingrar no ramo da criação audiovisual, para quem quer ser realizador, produtor, diretor de não sei o que, isso e aquilo, e por aí vai. O que é que tu recomendas a essas pessoas? É o que eu disse no meio da conversa. Eu recomendo, principalmente em Angola, né? A aprender ou a estudar um pouquinho de tudo que cada pessoa na indústria faz, né? Ou cada departamento, e focar no departamento que te chama mais. Tu sentes que és a nível técnico, né? Que és bom nisso. Se és bom com pessoas, logística, números, vai para a produção. Se és bom a imaginar cortes e coloração, etc., vai para a edição. Não tentes fazer tudo ao mesmo tempo. Aprende a terminologia, né, de cada departamento para poderes comunicar, mas foca na coisa que te... E às vezes precisas experimentar tudo, né, para depois saber, essa é a cena que eu mais curti, que foi o que eu fiz, eu fiz tudo. Depois disse, é a cena que eu mais curto, que faz mais sentido para mim. E esse por não ter instituições educacionais, é o que eu dou, né? O que eu aprendi na universidade. E focar em colaborar. Né? Focar em colaborar, porque nós também temos muito aquele ego. Não, vou fazer sozinho, mas se quiserem fazer coisas grandes, é só com pessoas, é só com um time de pessoas. Nenhuma marca, nenhuma pessoa hoje que é grande, até o CR7, os grandes jogadores de futebol... Tem a família, tem o parceiro, tem o psicólogo. É uma rede de apoio. Certo. Por trás dessa pessoa, tem pessoas a segurar para essa pessoa também ser a marca que ela é hoje. Perfeito, né? É verdade. Então, esse conselho que eu dou ao pessoal criativo angolano. Vamos colaborar mais, vamos fazer coisas grandes. É para elevar o nome, estás a ver? Eu vejo
que lá fora tu tens nigerianos, pronto, vou falar de africanos, tens nigerianos, tens pessoal do Ghana, eles fazem muitas cenas grandes juntos, então nós também podemos e vamos fazer. Top. Então é isso, família. Tivemos aqui uma grande conversa com o grande Ellison, salva a redundância, e podemos aprender muita coisa, podemos aprender mais sobre aquilo que é o mundo da realização, produção. Eu, por acaso, saio mais inteligente hoje, depois de ter conversado contigo. E, só tenho a agradecer. O quê? Não contaste do prêmio, não falaste nada. Por acaso vi, mas escapou-me. Então, antes disso, falamos qual... Foi não cheguei a ganhar, mas sou finalista, né? Vamos dizer, nomeado para o melhor realizador, né? Como é que se diz? Rising Star é tipo dos jovens, né? Dos realizadores tipo jovens. Promissores, né? Promissores. Graças a Deus, fui nomeado a melhor realizador no Festival de Berlim. Berlin Fashion Film Festival, que é o festival de moda. Festival de cinema de moda, moda de Berlim, que é o maior do mundo, em termos de tudo que envolve audiovisual e moda. Top. Graças a Deus, estamos a levar a bandeira e vamos ver se em fevereiro conseguimos ganhar o prémio. Não, que assim seja. E assim fechamos o episódio. Fechamos assim, com uma boa notícia. Top. E temos episódio, família. Esse foi mais um episódio do Papos Podcast, aquele que é o vosso podcast. Eu sou Daniel Matias, como vocês já devem saber, ou já sabem. E o Papos só existe graças aos nossos grandes patrocinadores e apoiadores. Começo por falar da DigiCenter, que é a nossa solução para carregamentos digitais e pagamentos online. Em seguida, temos a KB Agency, que é a nossa especialista em comunicação, marketing, publicidade e quem nos ajuda a comunicar de maneira criativa. Barber Peps, eu e o Ellison vamos para a Tuga tratar da nossa barba, visto que já não conseguimos. E tratar do pezinho também, laminagem, como vocês quiserem chamar. Coquilicious, que hoje não nos brindou, também não teríamos como comer porque ficamos mais tempo a falar do que outra coisa. Mas pronto, vocês sabem que é o melhor hambúrguer da banda. Digi Studio, que é a nossa casa, é a casa do Papos, é onde nós gravamos todos os nossos conteúdos, quer dentro ou quer fora do estúdio ou da nossa casa. Por último, mas não menos importante, temos também a companhia da Accento, que aromatiza esse nosso espaço, que é o espaço da Digi Studio, e é a número 1 nesse quesito. Temos ambientes para o carro, casas de banho e por aí vai. So far, so good. Então é isso, temos programa. Não se esqueçam de pôr o gosto nas nossas redes sociais, nosso vídeo. Qual é a outra cena? Subscrever o canal, sininho e foi.